compartilhando 5 coisas que me ajudaram muito no meu início de carreira. Se liga. Primeira coisa, a gente vai ter que se manter atualizado, a gente vai ter que continuar estudando. Tem um termo que eles usam em inglês que é o lifelong learning, que você é se manter sempre estudando o tempo todo, mesmo depois de ter terminado a sua graduação, a sua pós, seu mestrado, doutorado, o que for. Sabe aquela frase que os pais falavam? Você tem que ter a faculdade porque é garantia de futuro? Infelizmente, não é mais uma garantia de futuro. Tem muita gente que tem graduação, pós, mestrado, enfim, e ainda assim é difícil, porque a gente tem que estar sempre se mantendo atualizado. Então você nunca vai parar de estudar, porque isso vai te garantir diferencial perante as outras pessoas. Então, primeira dica, continue estudando. A segunda coisa que funcionou comigo foi a experiência. Eu sou formada em administração e trabalho com inovação. Mas a experiência, ela começa lá na primeira semana da faculdade. Você pode adquirir experiência em estágios, você pode adquirir experiências num centro acadêmico, numa bolsa de pesquisa, numa empresa júnior, o que for. A universidade, ela está constantemente oferecendo oportunidades para você. Você tem que aproveitar e agarrar essas chances o quanto antes. Então, no meu caso, na primeira semana ali, primeiro mês de faculdade, eu já arranjei um estágio. Aprendi muita coisa e me trouxe uma bagagem que me ajudou a ir para o próximo passo, que era o outro estágio que eu consegui. Foi fazendo um efeito cascata, onde eu fui recheando o meu currículo e fui trazendo mais experiência para uma pessoa que ainda era super jovem, que não tinha nenhuma noção, né, do que era ser uma administradora. Então, a segunda coisa que eu digo é: tem experiência. E não é experiência só em coisas aleatórias. Tem experiência no que você quer seguir de carreira. O que eu já ouvi muita gente falar é: eu fiz a graduação, trabalhei nesse meio tempo, porém não consegui arranjar um emprego. Só que quando você vai ver, a pessoa não tinha experiência naquilo que ela queria seguir de carreira, né? Então não adianta, você tem que ter sim essa experiência para você ter ali o diferencial quando o teu avaliador for analisar o teu currículo. O terceiro item é o network. O network está relacionado a você conhecer as pessoas e elas poderem, né, abrir portas para você. Não quer dizer que se a pessoa indicou é garantida a vaga, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem sim um certo peso. Pense o seguinte: você é um recrutador. Tem duas pessoas com um perfil muito semelhante. Uma tem indicação e a outra não tem. Você vai dar prioridade para aquela que tem indicação. Claro que muitas vezes, mesmo com indicação, a pessoa, às vezes, né, o currículo pode ser bom e tal, mas na hora da entrevista não manda muito bem. Então isso pode acontecer também. Mas é importante ter network não só para indicação, mas também para você ir saber, né, as oportunidades que tem no mercado, para você, enfim, entender um pouco mais o que tem de vagas abertas. Às vezes uma pessoa pode te falar: tem uma vaga aqui nessa empresa, acho que tem o teu perfil e tal. Então, networking é muito, muito importante nessa trajetória, não só de início de carreira, mas para a carreira como um todo. O próximo item é a persistência, gente. Infelizmente, mesmo você tendo um currículo recheado, mesmo você tendo experiência, mesmo você tendo uma graduação, sempre tá ali, né, se mantendo atualizado e estudando, tendo networking, você vai ter que persistir. E o que eu quero dizer com persistir? Não é você olhar o LinkedIn e mandar o seu currículo para uma vaga, porque a gente sabe que tem uma certa plataforma aí, que o LinkedIn usa muito, algumas empresas usam muito, que você acaba caindo num peneirão. São tipo, sei lá, 1000 pessoas e o seu currículo está lá entre essas 1000 pessoas, né? Então, assim, você vai ter que persistir todos os dias. E quando eu digo todos os dias, é literalmente todos os dias. Você vai ter que entrar no LinkedIn, você vai ter que, primeiro, arrumar o seu currículo, provavelmente, tá? Dependendo da vaga, você vai ter que ir alterando o seu currículo. Você vai ter que arrumar o seu LinkedIn. Às vezes você vai estar fazendo várias entrevistas e você não vai estar passando. Será que o que você está falando na entrevista tá legal? Treina com alguém. Eu fiz isso, tá? Eu fiz muito isso. Eu treinei com pessoas próximas. Peguei dicas de pessoas que eu sabia que tinham um background, uma experiência ali legal sobre entrevista. Treina bastante, vê onde você está indo bem ou não tá. Tenta pedir feedback para as pessoas que você não foi aprovada. E geralmente, gente, infelizmente, eles não te dão feedback. Então é legal você pedir, porque às vezes você tá ali falando alguma coisa que não gera valor. Tem uma outra coisa também que eu acho legal, que é você tem que se adaptar à vaga que você tá buscando. Então, por exemplo, a vaga que eu tô buscando tá falando sobre, sei lá, que tem que ter ali a expertise em gestão de projetos. E se em nenhum momento, na minha entrevista ou no meu currículo, eu falo sobre isso, vai ter um descasamento ali com a vaga, né? Se é algo super importante e relevante.
Então tenta sempre olhar o que a vaga tá pedindo e trazer isso na sua fala durante a entrevista, trazer isso no seu currículo, enfatizar isso na hora que você vai ali, às vezes você tem que preencher um formulário. Então você vai ter que personalizar, às vezes, até o seu currículo de acordo com a vaga que você está se candidatando, tá? Mas assim, você tem que persistir todos os dias. Eu digo isso porque hoje eu trabalho numa empresa que eu amo, eu tô num lugar de trabalho que eu adoro. E assim, gente, foi 1 ano até encontrar esse ambiente, tá? Não foi fácil, foi bem difícil. Eu já não era mais também estagiária, eu tava já num cargo de analista e tudo mais. E foi bem difícil, mesmo com currículo bacana, mesmo com network, mesmo com estudos e tudo mais. Porque eu queria uma vaga que se encaixasse bem no meu próximo passo de carreira, que tivesse uma empresa legal, que tivesse uma área que fizesse sentido comigo. Então foi durante 1 ano que eu fiquei todos os dias entrando no LinkedIn, mandando mensagem, falando com as pessoas, fazendo entrevista. Mas no fim, deu certo, gente. Então assim, persiste, não desista, tá? Eu sei que é fácil falar, mas assim, chega uma hora que quando você acha que tá tudo errado, não vai dar mais certo, aí a coisa acontece. Então assim, tem que persistir até o fim. O último item, infelizmente, a gente não consegue controlar, que é a sorte, né? Às vezes, infelizmente, sabe aquela frase que fala... Na hora certa, no momento certo, não dá certo, enfim. Infelizmente, às vezes é uma soma de fatores. Não necessariamente é só uma coisa, sabe? Só com o currículo recheado você vai conseguir, sim, achar um emprego. Não, eu acho que é uma soma de fatores, é um pouco de tudo isso que eu fui falando, mas também tem uma pitadinha de sorte. Mas tenho certeza que você fazendo todas essas coisas, indo atrás, não desistir... Uma hora você vai sim encontrar aí o emprego dos sonhos, né? Gente, essas foram as principais coisas que eu fui pensando assim durante essa minha trajetória, que não é muito longa, mas que já tem aí alguns anos, né? Acho que tem uns 6 anos mais ou menos, que deram certo pra mim. Pode ser que pra você não dê certo, ou pode ser que o momento que você tá, enfim. Gente, cada um tem uma realidade. Mas eu quis compartilhar um pouco do que funcionou pra mim e tenho certeza que alguma coisinha ou outra você vai também conseguir aplicar aí na sua vida e também vai dar certo. Desejo muita boa sorte pra você que tá começando a carreira e se liga aí que eu vou fazer mais vídeos contando um pouco mais da minha experiência.